porque poderia ser qualquer um outro cidadão brasileiro internado numa UTI, ser notificado pelo oficial de justiça, né? O cara ali com a mão na vela, passar por uma situação que o ex-presidente passou. Eu, particularmente, sou radicalmente contra isto. Essa atitude do ministro, na minha humilde opinião, é uma atitude desumana. Eu sei que se ele pudesse apertar o dedo e fulminar o Bolsonaro, ele já tinha feito isso há muito tempo, desde que Bolsonaro foi para ali, reuniu mais de 1 milhão de pessoas ali no 7 de setembro ali, que falou algumas palavras direcionadas ao Supremo. Ali, nesse dia ali, de fato, houve uma ruptura do Supremo, de uma grande maioria dos ministros com o Bolsonaro, né? E prova de que depois eles tornaram ele réu, tornaram ele inelegível, e aí hoje estão tentando prender ele por ataque aí à democracia, por tentativa de golpe, que a gente sabe que golpe teria que ter pessoas armadas, teria que ter um exército preparado, teria que ter uma estrutura, uma logística imensa pronta para fazer isso. O senhor não acredita que, de fato, ele possa ter alguma influência nessas pessoas lá do 8 de janeiro, de alguma coisa que incomodou a eleição, a vitória da esquerda, e, de certa forma, ele teria, o eleitorado dele teria... É natural num país democrático, relativamente como eles dizem, né? Porque hoje a gente já não tem mais democracia no Brasil, porque a democracia está dentro da cabeça do Alexandre de Moraes. Ele entende o que é democracia, né? Relativamente ele entende o que é certo, o que é errado, fugindo inclusive do parâmetro da Constituição brasileira, porque se ele fosse respeitar a Constituição, ele nem poderia mandar um oficial de justiça intimar o Bolsonaro, notificar o Bolsonaro dentro de uma UTI, porque a lei não permite. Então não existe mais lei para ele. Então ele é a lei. Então ninguém ousa contrapor ele, desagradar ele, porque não existe. Ele é a lei e ponto final. Então, hoje, num país que a gente vive, que existe uma democracia relativamente falando, né, verbalizando, as pessoas que foram ali para o dia 8 de janeiro, ali foram mais para badernar, na verdade. Né? Não foram para dar golpe, foram para mostrar que estavam insatisfeitos com o resultado da eleição. Isso é natural. Às vezes tu vai lá no Maracanã, ali que tem jogo no Rio de Janeiro, aí junta-se as duas torcidas, às vezes um time ganha, outro perde, aí tem uma confusão, quebra tudo, toca fogo em carro e não sei o quê, aí vem a polícia, o que faz? Contém todo mundo, para tudo e tal, às vezes detém, prende, mas no outro dia solta. Às vezes... O senhor não acha grave o fato de terem depredado o Congresso, depredado ali o patrimônio público? Acho grave, não concordo com a depredação do patrimônio público. Não concordo, não estou aqui dizendo que foi certo. Mas foi feito. Mas isso também não pode querer agora, o Supremo Tribunal Federal querer agora taxar aquele povo de terrorista, de golpista, querendo dar um golpe no Brasil, onde já se viu, não tinha um caminhão de guerra, não tinha um helicóptero, não tinha uma metralhadora, não tinha ninguém lá com arma, com armamento, com estrutura para fazer qualquer operação que viesse caracterizar um golpe militar, um golpe, enfim, um golpe de república. Então, ali foi, na verdade, pessoas se manifestarem e ali no auge do processo, muita gente acabou fazendo vandalismo. Aquilo ali foi vândalos que quebraram ali alguns aparelhos públicos, invadiram o Supremo, quebraram vidraça, quebraram... Então, eu não concordo com isso. Isso aí não tem o meu apoio. Mas também o Supremo Tribunal, não estou aqui generalizando, de maneira muito clara, não estou generalizando, mas a maioria quer a cabeça do Bolsonaro enfincado numa estaca lá na Praça dos Três Poderes. Esse que é o sentimento de uma parte dos ministros que estão ali. O que eles querem, na verdade, é ver a cabeça do Bolsonaro enfincada numa estaca lá na Praça dos Três Poderes para sorrir da cara, porque você viu o próprio Barroso, que dizendo que já tinha vencido o bolsonarista, depois ele falou perdeu o Mané. Então você percebe que
esses ministros, né, uma boa parte, que eu volto a repetir, não estou generalizando, mas já estão assim com um cunho político. Eles já fugiram da prerrogativa deles de guardião da Constituição, da lei, lá, guardião nosso, da nossa Constituição, para um posicionamento político. Então é lamentável, e dessa forma o Brasil não vai conseguir ter união. Não vai conseguir ter união. Por quê? Porque o povo não é besta. Quem está em casa, que está acompanhando o que o Bolsonaro está passando lá na UTI, tem um sentimento de perseguição. Então isso nunca vai haver se não houver de fato, se o Supremo Tribunal Federal não recuar no sentido de corrigir esses equívocos que eles estão cometendo, o Brasil vai continuar nesse pé de guerra, nessa mesma situação que está hoje. Então é muito complicado. Vereador, essa semana eu vi uma análise que eu parei para pensar um pouco, né? De um lado, a esquerda diz uma coisa, a direita diz outra, muitas vezes até dizendo coisas que o outro não acredita mesmo, assim, veementemente. Por exemplo, a esquerda acredita que o Lula foi injustamente submetido àquele julgamento. Foi muito rápido, em questão de meses, ou sei lá, poucos meses, ele foi julgado, condenado em todas as instâncias e colocado e preso. Naquela época, disse que o julgamento era injusto, não sei o que mais lá e tal. Justiça agiu, beleza, né? Corrupção combatida. Aí a bandeira foi essa. E agora, com o Bolsonaro, parece que o filme se repete, mas com outro protagonista. Em vez do presidente Lula, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente. E dizem a mesma coisa, que é um julgamento injusto e muito rápido. Está acontecendo tudo muito rápido. É uma revanche, na verdade. Porque quando o Lula foi condenado e foi preso ali pela turma ali de Curitiba, pelo hoje senador Sérgio Moro, pelo procurador. Que, desculpa até lhe interromper, porque assim, depois dele ser juiz, ele de fato entrou para a política, ou seja, será que ele também lá atrás ele já não estava meio que... por isso que a gente fica assim, eu estou falando só apimentando aqui o negócio, como entrevistador. Porque você vê, por exemplo, que motivação é essa? De repente as pessoas, o Bolsonaro com o que eu particularmente acho que um julgamento não poderia existir do Bolsonaro, independente se é bom ou não, sendo pelo Flávio Dino, que era um adversário dele, e o próprio Alexandre de Moraes, que eles eram desafetos, eles não gostavam do Bolsonaro. Como é que eles vão julgar? Pois é, Olavo. Essas são essas perguntas que qualquer cidadão brasileiro que tem um pouquinho de cérebro na cabeça vai questionar. Como é que o Flávio Dino, como é que o Alexandre de Moraes e como é que o ministro que era advogado do Lula, o Zanin, vão julgar o Bolsonaro com imparcialidade? Não vai ter imparcialidade num julgamento desse. Me perdoam, me desculpam. A gente não precisa aqui estar se iludindo. O Flávio Dino diversas vezes falou de forma muito firme contra Bolsonaro. O próprio Alexandre de Moraes. O Zanin era advogado, foi advogado de Lula, de defesa de Lula. Então há uma revanche nesse processo para exterminar o Bolsonaro, porque não engoliram o fato do Lula ficar preso. Né? Eles colocam isto na conta do Bolsonaro. Colocaram isso na conta. No começo, eles colocavam na conta do Michel Temer, do MDB. Depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, aí eles começaram a colocar no colo do Bolsonaro esse revanche de trabalhar para puni-lo. E ainda tem um porém. Eu particularmente, aí eu faço questão de deixar claro, quando o Lula foi preso, o Lula não foi inocentado. Houve um erro processual, por isso que anularam ali a sentença. Mas os crimes que foram ali delatados, que foram averiguados, eles estão aí, prova de que existiram, prova de que houve ressarcimento de bilhões de reais para o cofre público. De onde era esse dinheiro? Se não houve crime, por que devolveram o dinheiro? Por que fizeram delações e acordos e devolveram o dinheiro para o governo brasileiro? Se não houve roubo, se não houve ato de corrupção.
Então, assim, são perguntas, são questionamentos, são perguntas que a gente se questiona. Aí, depois que acabou essa confusão toda, eles se armaram e disseram assim, peraí, agora a gente vai mostrar como é que a banda toca. E o ator principal desse novo episódio, desse filme, é o Bolsonaro, que se posicionou, inclusive, de forma muito firme contra o Supremo Tribunal Federal. E aí hoje está pagando um alto preço, tá? Você está vendo que ele está na UTI com a mão na vela ali, segurando, e ali vive, morre, não vive, e o Alexandre não vai lá e cita ele lá, intima ele, mesmo lá dentro de uma CTI. E uma coisa que o senhor falou que chamou a atenção, não foi agora, não foi recente, né? O senhor chamou o Alexandre de Moraes, o ministro, de um perfil psicopata, de psicopata. E aí? Olha, parando para analisar bem, assim, algumas atitudes do Alexandre de Moraes, dá para perceber, eu particularmente percebo que não é 100% normal. Tem alguma coisa normal ali com aquele cidadão. Eu vejo que ele não é 100% normal. É o meu entendimento. Da forma que psicopata? Eu não vou entrar no mérito de ser psicopata, mas eu entendo que ele não é uma pessoa 100% normal. O senhor tem medo de falar alguma coisa e de repente ser preso? Olha, eu não tenho medo de ser preso. Não tenho medo. Não tenho besteira, não tenho medo de ser preso. Eu tenho medo de... Uma retaliação? Eu não tenho medo disto. Eu tenho medo de cometer injustiça contra as pessoas. Eu tenho medo da mão de Deus pesar sobre a minha vida. Eu tenho medo de roubar, eu tenho medo de cometer crimes. Agora, medo de falar aquilo que eu acredito, que eu sinto, eu não tenho medo. Medo de ser preso porque falei o que eu vejo, o que eu sinto, eu não tenho medo, zero medo. Não tenho medo disso, não. Tem que ter firmeza, até porque hoje em dia muita gente que fala, né? Já houve casos aí de falar e aí depois a situação ficar um pouco mais complicada. Mas vamos para lá. Nesse ponto, pode ter certeza que eu zero medo. A impressão que o senhor recuou aí na sua fala. Não, né? O que eu estou me posicionando é que eu vejo o Alexandre de Moraes não 100% normal da cabeça. Eu vejo que ali ele tem um pouco de... Assim, ele está fugindo, está deixando a raiva tomar de conta dele ali para penalizar o Bolsonaro, além do que está amparado na lei e na Constituição. É o que eu percebo, é o que eu vejo. E eu falo isso sem nenhum problema. Até porque a psicopatia é um transtorno da mente ali, né? Não é digamos, um xingamento, assim. Não sei se eu estou falando bobagem, mas é uma condição ali da mente, de alteração mesmo, enfim, de realidade. Vamos deixar aí para os especialistas explicarem. Só mais uma pauta em relação à agenda nacional, a pauta nacional. O Alexandre de Moraes, o ministro, ele divulgou um vídeo em que ele faz a comparação de que no porquê da anistia, se na nossa casa, quem invade a nossa casa, quem depreda, a gente daria anistia. Ele faz essa comparação com o 8 de janeiro. O senhor concordou com isso? O senhor chegou a ver o vídeo? A questão não é a anistia, é que o Alexandre de Moraes, ele deu penas altíssimas para uma mulher. Eu vou te dar um exemplo, uma mulher que pinchou com batom, perdeu o mané, deu 14 anos de cadeia para essa senhora. Então, assim, eu não estou defendendo aqui que o Alexandre não penalize, não puna quem fez os vândalos lá, quem quebrou e tal. Mas quando se passa a dar 14 anos de cadeias, uma multa de 30 milhões de reais, e aí você vê traficantes, assassinos, estrupadores, que entram na cadeia, passam 3 meses e estão fora, você para e você percebe que não há um equilíbrio nesse processo. Não há um equilíbrio. Eu não posso tratar uma pessoa que escreveu uma frase numa estátua lá, num monumento, né? no monumento, da mesma forma que eu vou tratar um cara que é a mente satânica, criminoso, perverso, vive pro crime. Eu não posso. Isso aí é algo que eu particularmente não concordo. É uma coisa que no direito a gente fala de equidade. A gente não, porque eu não exerço, mas né, você tem que ponderar aí as coisas, a balança é justamente para isso. Essa que é a questão. Né? Ele poderia dar
6 meses de cadeia, até 1 ano, dá uma multa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas 14 anos de cadeia, 30 milhões de multa. Isso aí você não... Aí qualquer pessoa que tem cérebro vai avaliar, analisar, vai ver que de fato está fora da normalidade.